Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo nesse canal. Eu sou a pastora Liliane Navarro e é com muito prazer que damos início a mais uma aula de teologia básica, né? Nosso curso básico em teologia. Então corra, já pega lá o seu caderno, a sua caneta e a sua Bíblia para que você possa acompanhar esta aula e fazer um bom estudo, né, na aula do curso básico de teologia, né? E o nosso tema de hoje é um tema muito importante para você que quer ser bem informado, né, na teologia. Às vezes é necessário nós, como cristãos, termos o conhecimento de muitas outras coisas que existem no mundo para que nós possamos ter bons argumentos para comprovar, né, o contrário, aquilo que eles querem contradizer na Bíblia. E a nossa aula de hoje, ela é uma aula, né, voltada justamente para isso, porque o curso básico de teologia, logo nas primeiras aulas, né, nós vamos expandir vários tipos de pensamentos. E tem muitas pessoas que nem gostam, porque dá uma sensação assim que em vez de estar falando sobre Deus, está falando contra Deus. Mas isso é só o começo. Isso é para que você venha conhecer, para que você possa, né, ter bons conhecimentos e ser um cristão aprovado, né? A Bíblia fala que nós temos que ser obreiros aprovados, né? E o que é um obreiro aprovado, né? Ter o conhecimento, é saber, né, se defender, né? Que eu digo assim, defender é provar que a palavra realmente ela é verdadeira, que Deus ele é verdadeiro, que existe uma existência, né, verdadeira, né? Então vamos para a nossa aula hoje, né? E se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu convido você a se inscrever neste canal, né, a compartilhar para que muitas outras pessoas possam ser abençoadas também com esse nosso estudo básico em teologia, né? E a aula de hoje nós vamos falar sobre a existência de várias teorias a respeito da existência de Deus, né? Então o nosso tema de hoje é várias teorias a respeito da existência de Deus. Então hoje você vai entender várias teorias, vários argumentos, né, que surgiram no mundo tentando provar que Deus não existia e outros tentando provar que Deus existia sim. Então hoje nós vamos conhecer algumas dessas teorias, né, para que você possa estar por dentro dos acontecimentos, né, para que você possa estar preparado para fazer esta obra do Senhor de uma maneira que venha conquistar e trazer aqueles que ainda não conhecem, né, o nosso Deus e possam confiar e conhecer o nosso Deus e entender que Ele é único e Ele é verdadeiro, que Ele é puro e santo. Essas teorias são argumentos contra e a favor da existência de Deus. Ou seja, hoje nós vamos tratar aqui de algumas contras e outras a favores da existência de Deus, né? Criadas por filósofos, teólogos, cientistas, né, e muitos pensadores ao longo da história, né? Ao decorrer do tempo, muitos se manifestaram para confirmar, né, e provar que Deus não existia. Mas também muitos se manifestaram, né, para confirmar, né, e afirmar a existência de Deus, né? Todo aquele que acredita que existe Deus, que existe deuses, são conhecidos como
ateístas, tá bom? Agora você já tem o conhecimento e já sabe como são conhecidas essas pessoas, como são chamadas os seus movimentos. E aqueles que não acreditam são conhecidos como ateus. Ou seja, o ateu, ele não acredita em nenhum tipo de divindade, né? Ele não acredita se há um só Deus, ele não acredita que tem vários deuses, ele não acredita em nada nesse tipo de divindade, né? E aqui nós vamos falar, né, dos dois, vamos dizer assim, primeiros fundadores mesmo na história, né, no conhecimento, que foi Platão e Aristóteles, né? Pois eles foram os fundadores da discussão filosófica no Ocidente na existência de Deus, argumentos que hoje são classificados como cosmológicos. Então, esses argumentos classificados como cosmológicos, né, que são justamente os argumentos que foram colocados por Platão e Aristóteles. Foi aí onde deu início às primeiras, vamos dizer assim, manifestações, né? Onde eles colocaram novos argumentos, né? Ali eles foram expondo, né, sobre isso. Anos mais tarde, né, Epicuro formulou o problema do mal, né? Se Deus é onipotente, onisciente e benevolente, por que o mal existe? Então, Epicuro, ele colocou, né, esse argumento, essa frase tão conhecida, né, onde ele dizia, mas se há um Deus, né, se há esse Deus que ele está presente, que ele está em todas as partes, que ele é onipotente, onisciente, benevolente, por que que existe o mal? Por que que nesse mundo tem tanto mal, né? Então, ele não entendia ou ele não queria acreditar no que a Bíblia relata sobre que Deus, ele não quis, né, esse mundo como ele está, cheio de pecado, cheio de falhas, cheio de maldades, né? Isso veio de uma descendência caída de Adão e Eva por causa do pecado. Mas que nem assim Deus abandonou, porque Deus, ele mandou o seu único filho para morrer por nós pecadores, para que nós viéssemos ser libertos e salvos, né? E aqueles que creem em Jesus Cristo sabem que consegue ser curado de doenças que muitos médicos desenganam, né, ou dizem que vai morrer, e através da fé, Deus ali, ele cura, ele restaura a vida de muitas pessoas, né, se manifestando a sua benevolência, né, a sua misericórdia, o seu amor, através da fé, né, através do conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Mas depois que surgiu, né, esse pensamento do mal, né, graças a essa manifestação, né, surgiu o campo da Teodiceia. Você vai saber o que é o campo da Teodiceia. Tem uma imagem que eu coloquei explicando um pouco sobre ela, né? Uma forma de tentar justificar, né, aquela pergunta, né, que Epicuro tinha colocado, né? Se existia esse Deus, por que existiu o mal? Então aqui ele tenta justificar, né, o campo Teodiceia, né? Aqui ele surge, né, de uma forma que ele pudesse responder, né, que ele estava errado, né? Porque realmente há um Deus. Outro argumento favorável também à existência de Deus, Santo Anselmo. Outro argumento favorável à existência de Deus foi por Santo Anselmo, né? O primeiro argumento ontológico, olha só, o primeiro argumento ontológico, né? Como você pode ver,
né? Existem várias teorias a respeito do que o homem pensa sobre a existência de Deus, né? Existem vários pensamentos, existem várias teorias, né, a respeito, né, de Deus, né? Eu vou te trazer aqui alguma delas para que você já possa entender, né, o que são essas teorias e mais ou menos qual delas está no nosso dia a dia, né? E você já vai saber. Então, a primeira dela que eu vou tratar aqui hoje é do ateísmo, conhecido como um movimento humanista radical que nega a existência de Deus. O ateísmo, ele nega a existência de Deus, né, de qualquer divindade. No grego, sua origem, atheos, sem Deus, né, o prefixo a indicando negação, e theos, que significa Deus, né? Agora você já entende por que é sem Deus, né? E que passou a ter utilização desses termos, né, a partir do século V antes de Cristo, já começou a ter utilização sobre esses termos, pois eles só acreditam naquilo que pode ser provado pela ciência. Então eles acreditam somente naquilo que pode ser provado pela ciência. Se eles não conseguirem provar pela ciência, para ele não existe, para eles são fundamentos que não vale a pena dizer que existe, né? E aqui eu vou deixar o símbolo para você conhecer o símbolo do ateísmo, né? Para que você possa, quando ver este símbolo, você reconhecer e saber o que ele significa. Agora vamos para a nossa segunda teoria, né, sobre a existência de Deus, né? Bom, o panteísmo tem duas palavras gregas que significa tudo é Deus. Um tipo de pensamento que confunde Deus com a natureza. Quando você olha logo assim de primeira, você diz assim: opa, esse aí tá certo, né? Esse aí tá verdadeiro. Mas olha só o que acontece, né, no panteísmo, né? Confunde Deus com a natureza, né? Olha só. E o identifica com o universo, né? Eles dizem que Deus é o universo, as árvores, né? As pedras, a terra, a água e muitas outras coisas. Eles dizem que Deus está distribuído nessas forças, né, que são Deus na realidade, mas que nós sabemos que não é bem assim, né? A Bíblia, ela fala o oposto dessa colocação, né, dessa teoria que eles têm. Pois o apóstolo Paulo também descreve como surgiu o panteísmo, né? Dizendo, eles trocam a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Está em Romanos 1:26. Você pode ir lá e confirmar essa palavra, onde Paulo aqui ele já revelava sobre, né, o panteísmo, né? A Bíblia afirma a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Lá no Salmo 19:1. Então aqui nós entendemos o quê? Que na realidade isso não é Deus, mas que Deus está acima de tudo isso, né? É Ele quem controla tudo isso, é Ele quem mantém tudo isso, né? É assim que a Bíblia nos ensina e é assim que nós acreditamos, né? Ou seja, a natureza, ela somente reflete, ela somente expressa, né, a glória de Deus. Ela não é Deus, ela reflete a glória de Deus, ela reflete o poder de Deus, porque nenhum de nós podemos fazer o que Deus fez e ainda faz, né?
como manter o céu, né? Surgir água, né? Surgir, formar uma pedra, que tudo isso nós sabemos que o homem, ele pode até tirar ali do solo, ele pode até pegar, mas ele não cria, ele não gera, ele não traz ao acontecer do nada, como Deus faz e fez, né? Agora vamos para mais uma, né? Deísmo diz que existe um Deus que criou o mundo, mas depois de sua criação abandonou o mundo, sendo entregues às leis naturais. Olha só que interessante, né? Tipo, ele usou a queda do homem, né, para criar, vamos dizer assim, um firmamento, né, na cabeça do ser humano, né, na mente do ser humano, né? Uma forma de dizer, ó, você tá vendo, você acha que se tivesse esse Deus aconteceria tanta coisa ruim, né? Estaria aqui esse mundo desse jeito? Deus só pode ter abandonado esse mundo por estar desse jeito, né? Então, quer dizer, olha só o argumento usado, né? Isso nos faz lembrar lá da palavra de Mateus, quando Jesus estava, né, sobre o deserto, né, nos seus 40 dias. E Satanás, ele veio e trouxe, né, a palavra para confundir Jesus e para tragar Jesus ali, né? Mas Jesus, ele foi muito sábio, porque ele era o Filho de Deus, ele era verdadeiro e não foi enganado por Satanás como Eva foi no jardim do Éden, né? E ele também usou a palavra, ele também usou os argumentos de Deus para confundir a mente humana de Eva, né? Então aqui nós já entendemos que isso não é verdade, né? Porque se isso fosse verdade, todos nós estávamos predestinados ao inferno. E todos nós não teríamos uma esperança de uma vida eterna e não teríamos uma cura, né? Uma restauração, uma transformação. Quantos de nós já vimos isso na vida de muitos? Só Deus para fazer grandes milagres, não é verdade? Olha só o que fala o Salmo 113, né, do versículo 4 ao versículo 9. Veja bem o que a Bíblia confirma, né? Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desválido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, né? Aleluia! Então você viu aqui o que diz a palavra do nosso Deus, né? Confirmando que essa teoria não tem fundamento algum. E se nós lermos a nossa Bíblia, né, a Bíblia sagrada, né, você vai ver que realmente Deus levantou. Davi era uma pessoa que não tinha nada de rei, mas Deus os transformou em rei. Então tem muitos outros exemplos que não é só uma palavra falada, mas algo que aconteceu, né, naquela época. Então aqui nós já percebemos que não tem fundamento essa história, né? Deus está acima de tudo e no controle de tudo. Agora vamos falar do agnosticismo. Isso mesmo, né? Bem, o agnosticismo nega a capacidade humana de conhecer a Deus. A mente finita não pode alcançar o infinito, afirma o agnóstico, né? Então ele diz aqui que pela nossa limitação, né, por nós sermos tão limitados,
nós não conseguimos ter uma união com Deus, nós não conseguimos ouvir a Deus, nós não conseguimos ter uma intimidade com Deus, uma proximidade de Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui, porque ele diz que Deus ele é infinito, realmente Deus ele é infinito, mas a sua palavra, ela em nenhum momento diz que nós não temos, né, a possibilidade de falarmos com Deus, né, recebermos o milagre de Deus, alguma coisa vinda de Deus, por causa que nós somos finitos, né? Nós somos pequenos, limitados, né? Nenhum momento a Bíblia fala isso. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Mas nós sabemos que quando nós nos entregamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser lavados pelo sangue do Cordeiro e nós somos purificados em Cristo Jesus. Então nada venha nos limitar de falar com Deus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, a Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo, né? Aquilo que impedia nós de chegarmos até Deus, onde nós precisávamos de um sacerdote, alguém separado, para levar, né, as nossas necessidades a Deus, a partir daquele momento ali acabou. Nós não precisamos de ninguém para chegarmos até Deus. A palavra nos fala que o único que intercede por nós é o Espírito Santo de Deus, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele sabe as palavras certas ao falar para Deus, né? Mas através do Espírito Santo nós sentimos a presença de Deus, somos batizados, né, pelo Espírito Santo e temos uma aliança, uma comunhão com Deus, né? Mas nós não precisamos de nada, nós não precisamos de imagens, nós não precisamos de deuses, nós não precisamos que alguém chegue para falar com Deus, precisa ser um pastor, um padre, um bispo, um apóstolo. Não, você só precisa se colocar na posição, né, e falar para Deus, porque Deus vai te ouvir e vai fazer o milagre acontecer, né? E aqui na Bíblia, Oséias 6:3, a Bíblia fala, né? Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa. E ele descerá como chuva serôdia, né, que rega a terra. Então aqui Deus ele está falando que nós podemos sim, né, aumentar a nossa capacidade, o nosso conhecimento, a nossa intimidade com Ele, através do conhecer da sua palavra. Então aqui já elimina e descarta essa maneira de pensar, né? Essa teoria já não bate com a palavra do nosso Deus. Ou seja, o conhecimento de Deus é progressivo, né, na minha e na sua vida. Mas vamos falar aqui do nosso último, né, da nossa última teoria criada, né, no decorrer do tempo. O monoteísmo, né? O monoteísmo, bem, eles acreditam em um só Deus que criou todas as coisas, né? O monoteísmo é o oposto do politeísmo e defende o culto verdadeiro de adoração a um só Deus. Olha que coisa maravilhosa, que coisa gostosa, né? Isso aí, ele mostra realmente quem é o nosso Deus, porque o nosso Deus ele é tão poderoso, né, que ele não precisa de outros deuses para dizer que ele é completo. Ele é completo sendo um só Deus. E ele é apoiado pelas duas maiores religiões do mundo, né? Do nosso planeta, que é o cristianismo e o islamismo, né? E aqui a Bíblia em 1 Coríntios 8:6, ela fala, né, para nos confirmar sobre o monoteísmo, né? Aqui no 6 ela diz: todavia, para nós há um só Deus, né? O Pai, de quem são todas
as coisas. E para quem existimos, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então tá mais do que confirmado, né, que existe um só Deus, né, e o Pai a quem são todas as coisas, e um só Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui a própria palavra, ela nos confirma que há realmente um só Deus, um único Deus. E olha aqui também o que confirma em Isaías 45:22, olha o que diz a palavra do nosso Deus. Olhai para mim e sede salvo, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ou seja, mais uma vez ele confirma que ele é o único Deus. Ele, somente ele, pode nos dar a nossa salvação. Então aqui Deus, ele confirma que realmente ele é único, ele é verdadeiro e ele é fiel, né? Então, gente, muito obrigada pela nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, né? Porque essa aula, ela te trouxe um conhecimento diferenciado, né? Um conhecimento teológico, porque o nosso curso de teologia básica, ele está preparado para trazer o melhor para você, informações verdadeiras, né? O conhecimento na teologia, o conhecimento geral, para que você seja, né, um obreiro, um servo de Deus, aprovado pelo conhecimento da verdade. Compartilhe este vídeo, fique conosco, que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.